Boa noite. Você sabia que de cada 100 brasileiros, 15 são filhos, netos ou bisnetos de italianos? No Globo Repórter de hoje, 140 anos de migração italiana. Vamos contar a aventura dos corajosos europeus que atravessaram o oceano em busca de uma nova vida. A nossa história mudou com a chegada deles. Ajudaram a construir a maior cidade do país, revolucionaram a agricultura, nos revelaram o encanto das pizzas e das massas, deixaram suas marcas na culinária e na cultura brasileira, sempre com muita alegria e muito amor ao trabalho. O programa de hoje é uma coprodução com a RBS TV, afiliada gaúcha da Rede Globo. Nos acompanhe nessa viagem mágica por terras brasileiras e italianas. Intensos, exagerados. Saúde! Eles, mais do que ninguém, são assim. A alegria e a felicidade estão na cara dos moradores desse lugar que construíram para chamar de seu. Grazie. Benvenuti à Itália. Na verdade, bem-vindos a esse pedacinho da Itália que fica no Brasil. E começou a ser construído pelos imigrantes italianos há mais de 140 anos. Que chegaram à América como quem chega à Terra Prometida. Vieram em busca de uma vida nova, de esperança e de muita dificuldade. Uma história que envolveu partidas, abandonos, mas envolveu, acima de tudo, coragem. Foi de uma das regiões mais lindas da Itália, de onde partiu grande parte dos imigrantes. Deixaram para trás cidades espetaculares. Mas se tiveram que abandonar esses lugares, levaram na lembrança a certeza de que mesmo na adversidade é possível uma nova vida. E a prova é a própria Veneza, uma cidade que desafiou a geografia e foi construída sobre as águas. Mas nem a imponência da capital do Vêneto impediu que a Itália, da segunda metade do século XIX, mergulhasse numa grande crise. Não havia comida nem trabalho. E era dessa Itália pobre, sem oportunidades, que os imigrantes fugiram. Em navios a vapor, com pouquíssima bagagem, enfrentaram o mar durante 40 dias. Quase metade dos italianos que chegaram ao Brasil veio entre 1886 e 1914. Foram mais de 1,5 milhão de imigrantes. E no Brasil, que precisava de mão de obra para a colheita do café e oferecia terras a preços baixos, os imigrantes foram principalmente para os estados do Espírito Santo, São Paulo e o sul do país. Transformaram dificuldades em riquezas e espalharam suas tradições. Marília, qual foi a importância dos italianos no Brasil? Tem uma estimativa da Embaixada Italiana de 2013 de que tem mais de 30 milhões de descendentes de italianos, é quase 15% da população brasileira. Então, é uma influência espraiada pelo território nacional inteiro. Marília também é descendente de italianos. Ela é diretora do Museu da Imigração de São Paulo, que funciona no prédio construído para servir de hospedaria aos primeiros imigrantes. A avó dela, a Maria, também se hospedou aqui há mais de 90 anos. São Paulo tem uma relação afetiva com a imigração italiana, né? Eu acho que tem um apego com isso, gosta de valorizar isso. E claro que isso tem muito a ver com esse desenvolvimento do estado e da cidade. E a gente, enfim, perpetua isso no sotaque, na massa, na pizza. Hoje em dia é fácil reconhecer, e de longe, os descendentes dos imigrantes. Eles adoram se entregar aos prazeres da mesa, especialmente com a família reunida. Meu primo, minha nora, meus filhos, meus netos. O importante é a reunião familiar, o amor, o carinho, a união. Afetivos e super expressivos.
a gente expressa todos os nossos sentimentos com muita alegria, muito exagero. E como se não bastasse tudo isso, ainda vestem a camisa. Cor, é italiano mesmo. Olhar para a maior cidade da América Latina é olhar para São Paulo, que eles ajudaram a construir. É ver o edifício Matarazzo, onde funciona a prefeitura, o edifício Martinelli bem no centro e outros prédios antigos que se misturam às modernas torres de cristal. Além de ajudar no comércio, na indústria, construíram São Paulo de uma forma tão saborosa que é difícil encontrar alguém que não fique com água na boca. Deles, herdamos todas as massas. E vai dizer que não. São Paulo tem cheiro de pizza no ar. Os italianos trouxeram na bagagem receitas deliciosas que conquistaram definitivamente o nosso paladar. A mais popular delas, com certeza, é a de pizza. E não há como negar. Depois que os italianos desembarcaram aqui, o paulistano experimentou pizza de um jeito que nunca havia conhecido. E o gosto se espalhou pelo país e nós nos tornamos um dos maiores comedores de pizza do planeta. São 572 mil pizzas por dia, pelos cálculos da Associação Pizzarias Unidas do Estado de São Paulo. Mamma mia! Quando não sabe o que comer, vamos na pizza, porque todo mundo gosta. Por que será que as pessoas são tão loucas por pizza? Eu não sei, mas que é muito boa, é. E não basta ser redonda ou estar cheia de queijo na hora de assar. Pizza é um negócio tão sério, mas tão sério que tem até certificado de identificação de origem. Quer dizer, é feita de acordo com a receita original de alguma localidade da Itália. Esta pizzaria certificada, que faz a pizza igualzinha de Nápoles, já está na 3ª geração. Nós temos muito orgulho de falar da nossa avó e do nosso pai, porque foram as pessoas que trouxeram a receita típica napolitana para o Brasil. Está indo para 57 anos agora, no final do ano. É uma vida, realmente. Desde quando eu era moleque, eu acho que eu não sabia separar o que era brinquedo e o que era cozinha, né? Porque a gente morava em cima da pizzaria, né? A pizzaria era embaixo. De repente, fazer guerrinha de massa um com o outro. E teve muitos momentos, assim, engraçados, bacanas, bem típico de filme, né? De família napolitana. Descendente de imigrantes italianos, Walter também é dono de pizzaria. Ele não só construiu restaurantes típicos para ganhar a vida, mas enfeitou uma rua inteira com jeitinho de Itália. Encheu de luzes coloridas, flores, pontes, cerquinhas. Era um sonho de garoto. E qual é a conexão que você poderia fazer agora entre os seus antepassados que vieram para o Brasil, no sonho de morar na América, de uma vida nova, e o que você construiu aqui? Eu sou a semente deles. Eu acho que está em mim todos os sonhos que já estiveram neles. Eu poderia dizer que esta rua, todo esse trabalho, é o meu agradecimento pelo que eles me deram. O trabalho feito assim com dedicação deixou também paisagens espetaculares. Os descendentes de imigrantes cobriram a serra com parreirais que sobem e descem montanhas. E transformaram o sul do Brasil no maior produtor de vinhos do país. Só neste ano produziram 335 milhões de garrafas. Um dos donos da vinícola, que está entre as 10 maiores do país, conta o segredo do sucesso. Eu diria que está no nosso DNA é de não saber fazer outra coisa a não ser trabalhar com o setor da vitivinicultura. E sabem também ganhar dinheiro. Acho que São cidades ricas, né? Sim, um pouquinho agora, mas se a gente cresceu, se a gente ganhou um pouco de dinheiro, foi realmente por questão, mais uma vez, do nosso trabalho. Motivos para comemorar não faltam. Aqui a gente é convidado a experimentar o vinho, o espumante da região, em lugares como esse, tão lindo, que mais parece um cenário. E os donos das propriedades oferecem, junto com a taça, toda essa alegria italiana. Ei!
América, América, América. A família inteira participa. La bella polenta, A gente acaba envolvido, achando tudo familiar. se pianta così. Até a música em italiano, o dialeto dos descendentes da região do Vêneto, fica fácil. Os primeiros cachinhos de uva minúsculos alegram os olhos do casal. Mas a uva e o vinho vieram depois. O que trouxe a família ao Brasil foi o café. Ayrton conseguiu até cópia do contrato de trabalho feito na Itália pelo antepassado que imigrou. É o contrato que eles vieram para o Brasil para trabalhar numa fazenda de café no Espírito Santo, onde que eles tinham que trabalhar 2 anos para pagar a passagem para vir para cá. E os italianos trouxeram muitas receitas de vida e dos prazeres da vida. Pão assado no forno de barro. Foram os italianos que nos acostumaram a comer pão nas refeições. Assunta passa a manhã sovando a massa e moldando os pães. Lá fora, a paisagem e o tempo lembram muito o lugar de onde vieram seus antepassados, as montanhas do Vêneto. E com o restinho que sobra da massa do pão, as nonas até hoje costumam fazer pãezinhos especiais para as crianças que se chamam colombina. Faz um rolinho, dá um nó e molda a cabeça e o biquinho. Agora a gente bota na palha de milho. Haha, minha colombina! São elas, as colombinas ou pombinhas, a forma mais delicada de apresentar o pão feito em casa para as crianças. Olha que bonitinha. Viu? Assunta adora esse ritual, que tem até uma singela canção. La colombina, la galeale, cole soale, la toca al cielo. Ai, que linda! Pombinha tem asas e com as asas encosta no céu. Ai, que lindo! São gestos repetidos por muitas gerações. Preste atenção nesse olhar, nesses parreirais. Visitar propriedades rurais no interior da Itália é encontrar um jeito de viver bem parecido com os das cidades brasileiras de colonização italiana. É tudo muito familiar. É como se uma lembrança, uma memória herdada dos antepassados fosse revelada. E vamos combinar, né? Olhando para tudo isso aqui, não dá a sensação que a gente está lá, na Serra Gaúcha? Estradas rodeadas por cercas de pedra, parreirais, montanhas encobertas por neblina e nuvens. Quanta semelhança com os lugares habitados pelos italianos no Brasil. É, as paisagens italianas são quase sempre encantadoras. Mas o orgulho é a romântica Veneza. Construída sobre a lama e a água, há séculos desafia todas as probabilidades. No chão da praça, a água mostra sua força. A maré até parece mansa, sobe e desce. Essa é uma das regiões mais visitadas do mundo e é fácil de entender por quê. Olha a beleza que tem a capital do Vêneto. Imponente, como seu símbolo, o leão, que está lá no alto. Veneza é feita de palácios milenares, como este, onde durante séculos viveram governantes que comandaram o Mediterrâneo. O Palazzo Ducali é uma obra-prima da arquitetura gótica. E a Basílica de São Marco, um espetáculo da riqueza que Veneza teve do século XII ao XIV. E olha, vou dizer uma coisa, se perder em Veneza é sensacional, porque cada ruazinha, cada janela, cada prédio tem algum tipo de riqueza guardada, seja arquitetônica, seja de história. Então, é um passeio sensacional. E quantas surpresas andar aqui por Veneza. Olha só as ruazinhas, dá uma olhada nessa aqui, olha a largura dela. Tá sobrando mão, gente, de tão estreitinha que ela é. E olha que linda! Do tempo da riqueza econômica por conta do comércio marítimo em suas 118 ilhas, ficou um detalhe mais lindo que o outro. Na arquitetura que mistura estilos bizantinos, românticos, renascentistas.
Das igrejas, das praças, das pontes. São 400. Na tradição das peças de Murano, dos frutos do mar, que chegam fresquinhos do Adriático, nas máscaras do carnaval. Olha que lindo aqui, ó. Carnaval de Veneza. Chique, hein? Como te chama? Sebastiano. Sebastiano, piacere. Pergunto se ele gosta de morar em Veneza. E ele diz que é o lugar mais lindo do mundo e que jamais viveria em outro lugar. Vivere in un'altra città. Tchau. Ciao, ciao, grazie. Tchau para o Brasil. Ciao a tutti, ciao per il Brasile. Os turistas chegam em multidões e amam essa cidade. São 20 milhões por ano. Tem origens italianas? Sim, tenho. Aqui do Vêneto? Do Vêneto. O que você sente em conhecer um lugar onde viveram seus antepassados? Maravilhoso, emocionante. Em Veneza, nem é preciso estar apaixonado para entrar no clima de romance. A gente fica olhando para esses prédios e pensando como a vida é linda aqui. Imagine todas as manhãs abrir as janelas e ter essa vista diante dos olhos, a rua e as gôndolas passando. Veneza é inesquecível. É uma cidade para finais felizes, mesmo para aqueles que um dia tiveram que partir. Porque a inspiração viajou com eles. Eles que também foram em busca de finais felizes para suas vidas. O porto de onde saíram tantas famílias em busca de uma chance na América. E o brasileiro que fez o caminho inverso ao dos pais. Todos os dias, durante muitos anos no século XIX, camponeses italianos chegavam a Gênova, a capital da Ligúria. Vinham de longe. E na cidade, em tons de laranja, muito iluminada, mas com uma infinidade de ruazinhas estreitas por onde o sol nunca passa, deram os últimos passos antes do porto que os levaria para um novo destino. Quantas famílias partiram desse porto? Aqui a esperança se mistura com tristeza. E eu olhando para esse lugar lembro e penso nos meus antepassados que com certeza a minha família viveu a mesma coisa que as outras. Chegou aqui sem nenhuma orientação, muito antes da partida. E sem dinheiro para hospedagem, dormiu ali, naquelas ruas, no entorno do porto, enfrentando o cansaço e a humilhação. E quando chegavam aqui, exatamente onde eu estou, começava uma jornada ainda mais difícil. No Museu do Mar de Gênova, que reconta na Itália a vinda dos imigrantes ao Brasil, uma réplica mostra como eram os navios a vapor que levavam milhares de pessoas a cada viagem. Quase todos na terceira classe, dormindo em camas como essas. Era uma viagem difícil, 40 dias no mar. A migração era um navio pequeno, mas um navio muito carregado de gente. Quantas pessoas? 2.000 a 3.000 pessoas para a viagem. Era tanta gente num espaço apertado que quando uma pessoa ficava doente, quase todos também ficavam. E muitas não resistiam. Mesmo assim, dentro do navio, a vida era melhor do que a vida que tinham na Itália. De Omate, comunidade próxima a Milão, partiram alguns dos primeiros imigrantes que chegaram ao Brasil. Saíram de casas como estas. A maioria delas guarda histórias de uma vida difícil. Faltava comida e trabalho. Nem lenha tinham para aquecer o inverno. É por isso que tantas famílias partiram dessas casinhas. As que ficaram acompanhavam da janela a coragem e o sonho de quem ia para a América. Depois disso, a sensação que se tem é que essa comunidade nunca mais viu algo tão marcante e tão significativo. Tanto que as casinhas ainda são as mesmas e a população dessa comunidade em 140 anos aumentou pouco mais de 2.000 pessoas. Nas fachadas das casas, as plaquinhas que identificam as famílias ainda estão lá, como essa. Era a casa dos Cripa. Eles partiram de Omate e foram para o sul do Brasil. Fundaram a pequena Nova Milano, hoje distrito de Farroupilha, na Serra Gaúcha.
Beatriz mostra a casa construída pelos bisavós italianos. De que ano é essa casa? Ela é de 1884. Os quartos são mantidos arrumadinhos do mesmo jeito. Tudo é muito simples, mas também tudo é muito lindo, como esse quarto quase intocado, como que para preservar a memória do Stefano e da Natalina, dois jovens que embarcaram num vapor na Itália com destino ao Brasil. A Natalina não tem fotos, mas o Stefano está aqui. Olha só que italiano simpático. Como todos os imigrantes, com certeza, os dois viveram momentos bastante difíceis, mas olhando num dos ambientes em que eles viveram, olhando para os detalhes, para a beleza, a gente tem a certeza de que eles é que ajudavam a vida a ser menos rude naquele tempo. Dá só uma olhadinha no enxoval da Natalina. Olha só as maravilhas que ela fazia. Esse guardanapo, na verdade, é um quadro, porque na época não havia quadro, bordado à mão aqui. E tem muitas peças maravilhosas aqui dentro, mas eu quero mostrar uma especialmente, esta aqui. Esta eram as calcinhas da Natalina. Dá uma olhadinha no detalhe, olha só do lado, que graça. Não é linda? Olha só. A vida era bela, mesmo com poucos recursos. No sul do país, as casas construídas pelos imigrantes eram de pedra e madeira. A casa é típica. Embaixo, no porão, ficavam os animais. Em cima, os quartos e a cozinha. Os de Bona fazem questão de manter a família unida e, se possível, reunida, é claro, ao redor da mesa. A casa fica nesse lugar lindo, com uma cascata, copos de leite e horta atrás da casa. Enquanto as irmãs preparam a comida, lá fora os homens da família fazem cestas de vime que serão usadas na próxima colheita de ouro. Aprendeu, né? Aprendeu de quem, seu Anjo? Do meu pai. Venha manhar, que manhar é pronto. E tem um lugar onde as casas são belíssimas. Por causa delas, essa estrada ficou conhecida como Caminhos de Pedra. Estão lindas de novo por causa desse homem. Tarcísio Miquelon usou o próprio dinheiro para recuperá-las. Restauradas, hoje servem a hotéis e restaurantes. Essa cultura dessas casas vinha na cabeça dos construtores. Eles tinham essa profissão, então eles não precisavam de planta. E eles construíam casas de até 5 andares sem concreto. Eles começavam pelos cantos. Os italianos trouxeram para a América o gosto pela arte. Mesmo sem a riqueza do ouro, do mármore, inclusive os mais pobres ergueram maravilhas com o pouco que tinham. As casas simples de 2 andares, feitas só de madeira em Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, são um espetáculo. São tábuas gigantes cortadas das araucárias, o pinheiro típico do Sul. Juntas, formam o maior conjunto arquitetônico da imigração italiana no Brasil. Herança que muitos descendentes dos imigrantes estão deixando para trás. Eles buscam o começo dessa história. Voltam para a Europa para encontrar familiares ou enfrentar o desafio de vencer onde os parentes não conseguiram. Aqui em Milão, nós vimos encontrar um imigrante que fez o caminho contrário. E ele também chegou sem nada. Veio parar aqui bem pertinho da Duomo, essa que é uma das mais lindas e mais visitadas catedrais do mundo. Mas tem mais. Dá só uma olhadinha no endereço charmoso onde ele trabalha. Ali, ó, na galeria Vittorio Emanuele. Por aqui passam turistas de todos os lugares que admiram a arte de que é feita a cidade e a elegância dos italianos. Ou gente que se veste bem. E é aqui onde eu encontro o Tarcísio de Barro. Ele partiu de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, quando só tinha 27 anos. Veio com a cara e a coragem para o país de onde partiram seus antepassados. Aqui descarregou caminhões, foi garçom e lavador de pratos. O melhor, diz ele. Você trabalhar de pintor, você trabalhar de qualquer coisa que seja, de garçom, é você fazer com amor, fazer com alma. Não fazer por fazer, mas fazer. Tarcísio me mostra orgulhoso o restaurante onde é sócio. O bife tem quase 150 anos. A
As fotos são a prova de como a história passou por aqui. Essa mostra o dia em que a Itália entrou na Segunda Guerra Mundial. Claro que vim até aqui para descobrir como conseguiu tanto sucesso e por que motivo mesmo foi movido. Eu penso que dentro de todos nós, de todas as pessoas, nós temos um sonho. Então, me deu essa vontade de vir, de desbravar, de começar, de desafiar eu mesmo, de provar fazer o que os meus antepassados fizeram. Provar a vida, enfrentar a vida. E você é feliz? Eu diria que eu sou a pessoa mais feliz que existe. A sedução dos doces italianos. Até hoje, paulistanos ganham a vida com as receitas secretas que os antepassados trouxeram na bagagem. Seguimos viagem com destino à província de Vicenza, numa das regiões mais ricas do norte da Itália. Na busca pelas origens da imigração italiana, nós viemos parar em Valstanha. Uma cidadezinha tão pequenininha, tão linda que é um encanto. E ela fica dentro de uma paisagem grandiosa, rodeada por montanhas e cortada por um rio. Aliás, o barulho da água é o que mais quebra o silêncio por aqui. A brasileira Carla Fontana chegou aqui quando tentava encontrar as origens de parte da família. Foi daqui que, em 1878, partiram os Matana. Seu bisavô materno ainda era pequeno. Hoje fomos encontrar os parentes de Carla e ela levou o irmão e a mãe brasileira para conhecê-los. Os primos Cristina e Filippone moram nessa casa cheia de janelinhas. É do tempo da imigração. E somos convidados a entrar e Cristina nos prepara uma polenta. Comida simples, água, sal e farinha de milho. Agora, ho messo l'acqua, um pouco de sale. Mas é preciso mexer o tempo todo para não embolar. E quem começa tem que terminar. Mas aqui, na brincadeira, cada um faz um pouco. Houve um tempo em que a polenta era o único alimento servido na mesa dos italianos. Era uma época muito difícil. A carne era um mito, a farinha de trigo, caríssima. Hoje a polenta faz parte até de cardápios bem refinados. Mas o mais bacana é que ela se mantém como tradição, inclusive cortada com o barbante, como antigamente. A família dos Matana aqui é bem pequena, só tem 6 pessoas com esse sobrenome. Em compensação, lá no Brasil, em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, Carla já perdeu a conta de tantos parentes que tem. E nessa paisagem, com hortinha e parreiral no quintal, Carla conta o que sentiu quando chegou. Foi uma sensação de voltar para casa, de ter encontrado o lugar de onde a gente saiu. Não é estranho estar aqui. É uma coisa natural. Sou contenta porque habito com a minha A Cristina diz que adora viver aqui, junto com a família, e que é sempre um prazer receber a visita da Carla e de todos nós. Eles daqui dizem sempre que gostariam de ir lá para ver, o que é para trazer eles para cá, para encher de Matana aqui, porque não tem mais ninguém. Não vai ter lugar. Não vai ter lugar. Antes de nos despedirmos, damos mais uma espiadinha em Valstanha, com seus caminhos cheios de surpresas. Num deles, encontramos a francesa Daniela Cavalli. Ela, como a Carla, também veio atrás das origens. Me conta que o pai nasceu aqui, mas teve que fugir durante a Segunda Guerra e nunca mais voltou. Ela, assim que se aposentou, numa homenagem ao pai, escolheu passar aqui o resto de sua vida. Para todos os dias, saudar as montanhas que eram dele. Salutar le sue montagne. E ela está vivendo muito bem, olha aqui, ó, foi colher verbena para fazer chá, as florzinhas para botar no vaso e vive aqui, nesse lugar espetacular. Olha só que lindo! Seguimos viagem acompanhando Carla. A cerca de 1 hora fica a bela e rica cidade de Vicenza. Aqui é onde há quase 2 anos ela mora e estuda gastronomia. Carla me mostra com muita intimidade essa cidade cheia de palácios com mais de 500 anos e rodeada por uma linda muralha. É linda a Itália e essas cidadezinhas históricas encantam sempre.
Mas tem também isso da raiz ter saído daqui. Eu consigo reconhecer às vezes coisas que tem lá no Brasil, que eu entendo de onde vieram só porque eu estou aqui e estou vendo agora. Eu me sinto um pouco protegida e me sinto vivendo num tempo passado. Este homem é um guardador de histórias. Com as lembranças do que os avós contaram, ele construiu uma vila no interior de Garibaldi, na Serra do Rio Grande do Sul. Tão perfeita que até parece habitada. Entrar nessa vila é voltar ao passado. Tem uma casa com armazém com louças, peças de tecidos e todo tipo de utensílios usados no início da colonização. Luiz Fitarelli, o dono da vila, guarda as lembranças que buscou e ainda busca nas famílias de origem italiana. Tem a igreja e, ao redor dela, cruzes de ferro que lembram os cemitérios. E uma marcenaria cheia de curiosidades. Essa é uma peça que tem muita importância para a gente vislumbrar a criatividade que tinha o imigrante italiano. Pegar um tronco de pinheiro centenário, multicentenário, e fazer dele um local para guardar o milho, para guardar a farinha, para guardar os mantimentos. É fácil entender a vocação da região para ter uma das maiores indústrias de móveis do mundo. A Serra também abriga fábricas que fazem parte do segundo maior polo metal-mecânico do país. É quase inacreditável que tudo começou num equipamento igual a esse, a forja, utilizada para a fabricação de instrumentos necessários ao trabalho do dia a dia, como, por exemplo, a foice, para cortar o mato, a plantação, ou então a confecção da enxada para mexer na terra. E olha que interessante, lá atrás é um fole que joga ar nas brasas e aquece o ferro. Fitarelli construiu a vila para que outras gerações não esqueçam como tudo começou. A gente tem que saber de onde a gente veio para saber para onde a gente vai. Nada nasceu por um acaso. Tudo isso foi por causa deles. Longe do Fitarelli, Alexandre Ledieri também mantém viva a história dos antepassados. Guarda as fotos e o passaporte do pai, do avô, que vieram do sul da Itália. Na casa onde mora, ele tenta recriar um pouco da vida nos cortiços do Brás, em São Paulo, na época em que a família se instalou por aqui. Massa secando na cozinha e as mãos sempre ocupadas, preparando comida. Alex faz cannoli, um doce típico da Sicília que seu avô Ivo trouxe da Itália e que vendia na portaria do Clube Juventus, na Moca. Alex sustenta a família com cannoli. Vem cá. Ele me mostra como faz. Estica a massa, enrola, frita e recheia. Gente, o aroma desses cannolis, maravilhoso. Eu tô com água na boca. Agora, a única coisa que eu quero, a prova de que esse cannoli realmente faz sucesso lá no Bexiga, na Feira do Bexiga. Opa, vamos Garante? lá. Oh. Domingo nos encontramos na feira? Cedinho. Então até domingo. Tá bom. E esses aqui eu levo, posso? Bom apetite, bom apetite. Domingo de manhã, Feira do Bexiga. Aqui a gente alimenta os olhos com tantas antiguidades. Mas o que eu vim fazer aqui é encontrar o seu Alexandre e os cannolis que ele faz. Olá, bom dia. Bom dia. O senhor conhece o Alexandre que vende cannoli? Conheço, ali embaixo. Já provou o cannoli dele? É uma delícia. Vale a pena? Bom, muito bom mesmo. Logo avistamos o Alex e muita gente comprando cannoli. Oh, bom dia, senhoritas. Bom dia, meninas. Temos bons doces, hein? Bom dia, patrão. Vem comer um docinho. Brasileiros, italianos, roqueiros. Isso mesmo. Rita Lee também provou o cannoli do Alex. Gostou dessa prova? Porra, meu avô é imigrante italiano, Padula. É, e como é que era o nome dele? Domenico Padula, Domenico de Rio Padula. Claro, se estabeleceram em Rio Claro. Aí o meu lado paterno é americano, se estabeleceram em América, que é pertinho. Aí meu pai se encontrou com minha mãe, deram uma banana para os italianos. Os americanos vieram para São Paulo e nasceu. O Domingo Feliz. Adorei te conhecer, Obrigada, querida. Marcela. Obrigada.
Trabalho, persistência e sabedoria. A herança que os migrantes italianos deixaram para os filhos e netos brasileiros. Imagina um lugar tipo paisagem de conto de fadas, com casinhas feitas de pedra com flores nas portas e janelas. Cavaso del Tomba, nas montanhas da província de Treviso, é assim, um encanto. Os irmãos Sabino e Roberto, as mulheres e as filhas, como sempre fazem aos domingos, se reúnem na casa da irmã Maria. Passam o dia entre o almoço, os cuidados com a horta, a convivência. Depois, se reúnem ao redor de um computador e se preparam para conversar com um parente que passaram a maior parte da vida sem saber que tinham. Não conseguem disfarçar a ansiedade, a expectativa. Conexão feita, aparece na tela Wilson Toscan, de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Eles se conheceram há quase 20 anos e desde então nunca mais pararam de se comunicar. O que eu gostaria de saber agora do Wilson e do Sabino é qual o sentimento que envolve o coração deles, sabendo que eles estão aí separados por 7, 8 gerações e morando um em cada canto do mundo. Como é que é, Wilson? Que relação é essa? Eu busquei durante muitos anos uma forma de encontrar a origem da minha família. Deve existir algum local na Itália onde a família Toscan saiu e veio para o Brasil. Eu tenho que descobrir isso. A nossa relação é muito forte, ainda mais se você pensar na distância entre o Brasil e a Itália. E é algo muito precioso para o Wilson. É emoção porque a gente tem uma ligação muito grande, é de sangue, tanto que hoje nós nos chamamos de irmãos. Depois de se despedirem, Sabino me leva até a casa dos antepassados do Wilson. Pouco mudou por aqui desde que partiram. Sabino conta que a casa é muito antiga, com cerca de 300 anos. Aliás, as poucas casas daqui são todas da mesma época. Certamente, antes de partirem para o Brasil, os Toscan beberam desta água, uma fonte construída em 1500. Imagine só, mesmo ano do descobrimento do Brasil. Na vila todos se conhecem. Na rua encontramos descendentes dos camponeses que decidiram não migrar para a América. Um deles é parente distante dos Toscan, tem 92 anos. Curioso, pediu para provar meu chimarrão, porque disse que já viu até o Papa tomando. Buono? Sì, buono. Até hoje, em muitas noites do ano, os descendentes de italianos fazem encontros do jeito que as famílias realizavam quando chegavam à América. É o chamado filó. Colocam na mesa os alimentos que produzem, jogam cartas e as mulheres trançam a palha de trigo para fazer chapéus e sacolas. O filó era a sua grande integração. Era uma maneira deles se organizarem, de fazerem frente, de amenizarem também as grandes saudades da pátria-mãe provocada pelo tempo e pela distância. E assim, junto também um fator psicológico importantíssimo, de dar o seu grito de vitória. O filó é uma festa, mesmo que às vezes não pareça. Isso é um jogo ou vocês estão brigando? Não, é jogo. Mas no jogo da Mora, ninguém gosta de perder, não. No meio da confusão, ganha quem adivinhar e gritar primeiro a soma dos dedos. 5, 6. 5, tu faz um ponto. Para terminar, homens e mulheres cantam os primeiros personagens dessa história que herdaram e que eles continuam a construir. E fique agora com mais um episódio da série Lista Negra. Um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.